Sob que circunstâncias, o halter é empurrado pelo halterofilista com a mesma força com que o halter empurra o halterofilista? Quando ele segura o halter estacionário. Quando ele levanta o halter. Quando ele abaixa o halter. Nenhum dos anteriores. Os itens 01, 02 e 03 estão corretos. Hoje vamos falar sobre o levantamento de peso. É um verdadeiro teste de força. Os atletas devem levantar uma barra de aço com a maior carga de peso possível acima da cabeça. Vence o mais forte. As manilhas colocadas nas laterais da barra determinam o peso levantado por cada competidor. O aumento de peso entre uma tentativa bem-sucedida e outra deve ser de pelo menos 1 kg. Lembrando que a barra no masculino mede 2,20 metros e pesa 20 kg. Já no feminino tem 2,01 metros e pesa 15 kg. O levantamento de peso tem 2 provas. A primeira delas é o arranque. Nela, um competidor precisa levantar a barra do chão até acima da cabeça em apenas um movimento. A outra prova é o arremesso, e ela consiste em 2 etapas. Na primeira, os atletas precisam levantar a barra do chão até a altura dos ombros e em seguida levantar acima da cabeça. Os competidores têm 3 tentativas para cada ação. O resultado final é a soma do melhor arremesso e do melhor arranque. No levantamento de peso temos a pesagem em um procedimento realizado 2 horas antes da competição para verificar se os atletas estão dentro do peso que eles se inscreveram. No masculino são 8 categorias, já no feminino são 7. A única pergunta que você precisa se fazer enquanto estudar a terceira lei é: o que acontece quando 2 objetos interagem entre si? O que acontece quando você coloca um objeto numa mesa? O objeto exerce uma força sobre a mesa. E a mesa exerce uma força ascendente sobre o objeto. Existem 2 forças que resultam dessa interação. Uma força na mesa e uma força no objeto. As intensidades das 2 forças são as mesmas, mas os sentidos são opostos. Essas forças são chamadas de forças de ação e reação. A força exercida pelo objeto sobre a mesa é a força de ação. E a força exercida pela mesa sobre o objeto é a força de reação. O que vimos aqui, nada mais é do que uma exibição da terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta. A terceira lei é simples assim. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Isso significa que quando 2 objetos interagem, há uma força em cada objeto. A intensidade da força no primeiro objeto é igual à intensidade da força no segundo. E o sentido? O sentido da força no primeiro objeto é o oposto do sentido da força no segundo. Vamos falar sobre mais exemplos. Enquanto uma pessoa está caminhando, ela empurra o chão para trás. E o chão empurra seu corpo para frente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Digamos que um pássaro está voando para cima. A terceira lei de Newton se aplicará aqui, ou não? Às vezes, a terceira lei não é tão óbvia. Você provavelmente diria que o pássaro é o único objeto aqui, e não há um segundo objeto. Mas isso não é correto. As asas do pássaro empurram o ar para baixo. E o ar empurra o pássaro para cima. As forças de ação e reação permitem que os pássaros voem. Pegamos um último exemplo para entender algo muito interessante sobre a terceira lei. O que acontece quando uma arma é disparada?
Quando a munição é acionada pela arma, os gases dentro do cartucho exercem uma força no projétil para frente. E o projétil exerce uma força de reação igual e oposta na arma. E isso é o recuo da arma. Um exemplo perfeito da terceira lei de Newton. Mas espere, se a força exercida pela arma no projétil é a mesma força exercida pelo projétil na arma, então por que a arma não recua com a mesma aceleração do projétil? A arma recua sim, mas não recua na mesma aceleração do projétil. Certo? Mesma intensidade de forças, mas diferentes acelerações. Por que você acha que isso acontece? A segunda lei de Newton diz que a força é o produto da massa e da aceleração do objeto. Ou a aceleração do objeto é igual à força sobre sua massa. O que isso nos diz? Se a massa for maior, a aceleração será menor. Neste exemplo, a massa da arma é muito maior do que a do projétil. Consequentemente, a aceleração da arma é menor que a do projétil. Se você está em um barco e sai dele para a terra, existem duas forças envolvidas. Você empurrando o barco para trás, e o barco empurrando você para frente. E é por isso que você vê o barco ir para trás quando você vai para frente. Agora, digamos que um marinheiro salte de um enorme navio. O marinheiro aplica uma força no navio. E o navio também aplica uma força ao marinheiro. Mas, o que você acha? O navio vai acelerar da mesma forma que o marinheiro? Sim ou não? Na verdade, não. E agora acho que você sabe o porquê. Resposta: a terceira lei de Newton nos diz que o halter empurra o halterofilista com uma força igual e contrária à força com que o halterofilista empurra o halter em todas as circunstâncias. Não importa como o halter esteja se movendo. Porém, o módulo da força que o halterofilista exerce é diferente em circunstâncias diferentes. Esse módulo de força é igual ao peso do halter quando ele está estacionário, movendo-se para cima ou para baixo com uma velocidade constante. Ele é maior que o peso do halter quando este acelera para cima, e é menor que o peso do halter quando este acelera para baixo. Porém, em cada caso, o módulo da força do halter sobre o halterofilista tem exatamente o mesmo módulo da força exercida pelo halterofilista sobre o halter.